seja o homem de Deus e a mulher de Deus. Vai levar bordoada, alguns não vão entender, vão achar que é maluquice, tá? Mas faça o que Deus mandar. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. E repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Que coisa tremenda! Que experiência a de Eliseu. Você pode imaginar isso? Tudo quanto era tramado pelo rei Ben-Hadad II da Síria, Deus fazia Eliseu conhecer. Era uma escuta espiritual. Eu não sei, lá na sala de controle do reino, onde eles pegavam aqueles bonequinhos e colocavam o exército para cá, o exército para lá, e tinham lá os mapas, e assim colocavam, e eles começavam a discutir a estratégia militar. Estava lá Eliseu em oração, e de repente Deus revelava, ele ouvia, ele via, sei lá como é que Deus fazia, eu não tenho a mínima ideia, porque a tecnologia do céu está fora do meu controle, é grande demais. E de repente ele estava sabendo, e ele chamava os oficiais do rei de Israel e dizia assim: olha, o Senhor me mostrou que o inimigo vai montar essa cilada, toma cuidado. E aí então o rei mandava os espiões ficarem de butuca no lugar que ele tinha dito, e ele via a movimentação das tropas, e voltava e dizia assim: ó, tá certo, o homem de Deus acertou de novo, o negócio é sério. E aí eles contra-atacavam, até o ponto do rei dizer assim: escuta, tem algum espião aqui entre nós, eu quero agora passar o pente fino na vida de todo mundo, porque tem algum vendido aqui que está passando todas as informações. E aí nessa hora eu imagino que os generais tremeram de medo, e eles disseram assim: não, ninguém está vendido, mas tem um homem de Deus em Israel. Presta atenção nisso. Tem um homem de Deus em Israel, cheio do Espírito, que Deus usa para alertar o seu povo do que nós, seus inimigos, vamos fazer. Queridos, que coisa tremenda isso, que coisa tremenda. O homem de Deus se torna na vida do seu povo olhos e ouvidos espirituais da nação. Ele falava o que Deus lhe mostrava, e quando ele falava o que Deus mostrava, isso era mais do que suficiente para abençoar o seu povo. Queridos, Deus coloca de maneira semelhante pessoas cheias do Espírito Santo como olhos e ouvidos espirituais em vários lugares. Queridos, Deus colocou você que é servo de Deus, como olho e ouvido espiritual para a sua casa. Sabe que é uma coisa tremenda? É quando a gente aprende o poder da oração e começa a orar em casa. Eu aprendi uma coisa tremenda: não vale a pena você se arriscar apenas colocando as conjunturas para tomar uma decisão. A gente tem que dobrar o joelho e pedir sabedoria de Deus, e Deus nos dá sabedoria, e Ele revela a sua vontade. Eu já aprendi isso na minha vida.
Eu já aprendi quando tinha que fazer um negócio de dobrar o joelho, perguntar a Deus, e eu tinha o dinheiro para fazer o negócio, eu queria fazer o negócio, era alguma coisa do meu coração, e Deus disse assim: agora não. E eu me lembro que eu olhei para minha esposa e disse: puxa vida, eu estava certo que Deus ia dizer sim, e Ele disse: agora não. Alguns meses depois, o meu sogro perdeu o emprego, foi uma derrocada financeira tão grande, e nós tivemos como família de apoiar a família do meu sogro, financeiramente, sustentar mesmo, e se eu tivesse me envolvido na dívida que eu ia me envolver, eu não teria recurso para fazer isso. E quando isso aconteceu, nós dobramos os nossos joelhos e dissemos: Senhor, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu te louvo, porque o Senhor já sabia e disse não para mim. Há portas que são abertas por Deus, aleluia, mas também há portas que Deus quer fechar na nossa vida, porque são bênção de Deus para nós, quando elas estão fechadas. Mas para isso tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus em casa. Você começa a fazer tudo sem olhar, sem buscar a graça de Deus, somente olhando as conjunturas, você vai se quebrar. Por quê? Ninguém consegue discernir o dia de amanhã. O amanhã não nos pertence. Pertence a quem? Então pergunta para ele. Mas para isso tem que ter homem de Deus e mulher de Deus com coragem, porque se a gente falar isso é loucura, não é? Recentemente você deve ter visto aí nos jornais, só porque uma das candidatas lê a Bíblia, não é? E busca a sabedoria de Deus, aquilo já era um absurdo. Como é que ela vai tomar decisões dessa maneira? É claro que a gente vai usar a cabeça da gente, mas louvado seja Deus, porque existem pessoas, não estou falando dela não, estou falando que existem pessoas na face da terra, que ainda oram e buscam a face de Deus para tomar decisões. Ainda, louvado seja Deus por isso, porque as grandes mudanças que aconteceram na história da humanidade, especialmente no mundo ocidental, aconteceram em momentos de profunda tensão e com alguns homens de oração, que receberam de Deus graça para tomarem decisões. Por isso, Eliseu estava lá. Eliseu estava lá e ele ouvia a voz de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus coloca não apenas em casa, mas Ele coloca também nos lugares estratégicos da nação, na sua empresa, na sua escola, no lugar em que você está trabalhando, numa autarquia, pessoas assim, que estão lá para dizer um outro ponto de vista, que não está no papel, mas que tem a ver com aquilo que Deus falou, e a gente vai fazer isso com sabedoria, e a gente vai encontrar José do Egito fazendo isso, a gente vai encontrar Daniel fazendo isso, a gente vai encontrar vários homens de Deus fazendo coisas assim, e louvado seja Deus por isso, porque eles foram uma influência positiva. Mas o mais importante é que Deus não quer usar o outro, Deus quer usar quem? Eu, você. Então, quem é o homem de Deus e a mulher de Deus que precisa ser olho e ouvido espiritual aonde está? É você. E sabe, muitas vezes nós estamos chorando e colhendo frutos ruins, porque quando Deus falou conosco, a gente não teve coragem de crer e tomar as decisões corretas. Não é verdade isso? Então, lembra, Deus colocou você na tua casa, Deus colocou você na tua empresa, Deus colocou você lá no lugar, na tua célula, lá no lugar que você tem amizade, no seu condomínio, para você ser o homem de Deus, e não se envergonhe de ser homem de Deus e mulher de Deus em qualquer lugar que Deus tenha colocado você. As pessoas ficam olhando para a gente e dizendo assim: ih, lá vem o homem de Deus, até que aperte o sapato, porque na hora que aperta o sapato diz assim: homem de Deus, você pode orar por mim, porque eu vi que o negócio funciona. Então não tema não, porque no tempo certo, aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo, diz a palavra de Deus, Ele o exaltará. Então seja o homem de Deus e a mulher de Deus,
vai levar bordoada, alguns não vão entender, vão achar que é maluquice, tá? Mas faça o que Deus mandar. Alguns anos atrás nós tivemos um problema aqui na igreja, um problema moral com um pastor. Esse pastor era um líder muito forte da juventude naquele tempo. E quando surgiram as acusações, e era uma coisa muito complicada, irmãos, é muito complicado. Como é que vai, um fala isso, outro fala aquilo outro. E queridos, eu nunca me senti tão impotente na minha vida. E aí eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, eu não tenho competência de gerir isso aqui. E Senhor, tem um perigo tão grande, essa igreja vai rachar pelo meio. Você pensou sair toda a juventude da igreja, formar uma outra igreja, aí o pai fica aqui, o filho fica lá, um fica triste de um lado, outro do lado. Isso era uma estratégia satânica. E de repente eu pedi ao Senhor: Senhor, me fala, o que está acontecendo? E aí Deus falou uma coisa para mim que era muito complicada. Ele falou assim: tem pecado, mas fica quieto, eu vou revelar. Aí eu fiquei pensando: Senhor, tenha misericórdia. E aí, tem pecado, mas fica quieto, porque eu vou revelar. E eu me lembro que a coisa foi ficando complicada. A minha mulher chegava para mim: você não vai falar nada? Tem certeza? Você tem que se mexer. Ô homem, levanta. Ela quase não falou isso. Ainda bem que ela não está vendo hoje, graças a Deus, né? Assim, ela quase disse: você não tem, parece que tem sangue de barata, levanta. Eu falei: Deus me mandou ficar quieto. Eu me lembro que naquela ocasião uma comissão do corpo diaconal foi lá na minha casa dizer: pastor, o senhor tem que tomar uma atitude. E eu disse: Deus me mandou ficar quieto. Eu não podia dizer mais nada. Olha, humanamente eu estava fazendo a coisa mais errada possível, tá? Nós fomos para uma assembleia, e assembleia de igreja batista parece assembleia de condomínio. Você já foi em assembleia de condomínio? É assim, ninguém vai na assembleia do condomínio. Agora, quando tem um problema, você já viu como é que funciona? E aí a sala estava lotadinha, assim, naquela quarta-feira, dia da assembleia. E a gente olhava e dizia assim: puxa vida, quanta gente na assembleia hoje, não é? Aquela multidão, tal. E aí começou a discussão, e um começou a falar, e eu não falava nada, Deus só conduzindo a assembleia. E foi tão tremendo, porque uma pessoa levantou e disse assim: o pastor falou isso. O outro disse: mas espera aí, o pastor falou aquilo. Olha, mas aquele outro pastor falou tal coisa. E aí aqueles que estavam lá para defender aquela situação disseram: tem alguma coisa errada. Pastor, eu quero propor que seja feita uma comissão de disciplina para a gente ver o que está acontecendo. E a proposta, queridos, não veio de mim, não veio do corpo diaconal, veio, sabe de quem? Do povo. E Deus falou assim: eu vou revelar. E Ele começou a revelar. E aquelas coisas morais que estavam escondidas começaram a aparecer uma a uma. As pessoas vinham voluntariamente contar o que tinha acontecido com elas. E a gente escreveu os relatos. As pessoas escreviam e assinavam os seus depoimentos. E aí a gente chamou o pastor e disse: olha, o que é isso? Ele baixou a cabeça, não pôde fazer mais nada. E não perdemos uma pessoa. Sabe por quê? Porque a gente teve coragem de ouvir o que Deus fala ao nosso coração. Então, querido, você tem que ser o homem de Deus e a mulher de Deus no lugar em que você está inserido. Coisas vão ter contextos diferentes, situações serão diferentes, mas o Deus que faz essas coisas está vivo e mora no teu coração. E sabe mais? Ele prometeu que derramaria do seu Espírito Santo, não só para Elias, para Eliseu, para José do Egito, para Moisés, mas está lá na Bíblia: sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor, Ele vai derramar sobre você. Mas você tem que ter coragem de ser homem de Deus e mulher de Deus, porque Deus te colocou no lugar em que você está, para ser uma bênção. E no Brasil, queridos,
a gente não pode ter medo nem vergonha de se posicionar contra aquilo que a gente entende que é desgraça para essa nação. É desgraça para essa nação destruir a família. É desgraça para essa nação essa corrupção adoidada. É desgraça para essa nação quando a gente pega os valores, eu não estou falando nem de Bíblia, mas valores básicos da vida humana e joga na lata do lixo. Tem que se levantar homem de Deus e mulher de Deus em todo lugar para dizer: não concordo com isso, eu tenho um outro valor, eu tenho uma outra visão. Não tem sentido quando o governo quer dizer para você como você educa os seus filhos. Não tem sentido quando a escola é usada para doutrinamento ideológico. Não tem sentido. A gente tem que levantar e dizer: chega. Essa nação precisa de homens e mulheres de Deus. Você. Segunda coisa que eu vou aprender com esse texto, com a vida desse homem de Deus, é que o homem de Deus, ele tem um privilégio. O privilégio de viver em dois mundos simultaneamente. E ele tem o privilégio de mostrar às pessoas que é possível viver em uma dimensão muito maior, ao mesmo tempo que a gente tem os pés aqui na terra. Olha só o que aconteceu com o homem de Deus. A Bíblia diz assim: ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu estava na Espanha visitando uma cidade antiga, Toledo, se não me falha a memória, da Espanha, e fui ver alguns quadros de um grande pintor chamado El Greco. E lá esse pintor pintou retratos dos 12 apóstolos. Mas o interessante é que esse pintor, ele foi a um manicômio e escolheu entre os loucos aqueles que seriam, aqueles que posariam para ele pintar os retratos. E um dia então perguntaram para El Greco, diga uma coisa, por que você foi no manicômio para escolher o personagem com quem você vai pintar Pedro, que vai pintar João, que vai pintar, Bartolomeu, vai pintar Mateus, todos os 12 apóstolos? E ele disse uma coisa interessante: que outras faces existiriam na terra que melhor representassem aqueles que são capazes de ver o invisível? Bom, eu acho que ele chamou todos nós de louco, todo mundo de maluco, mas é disso que a Bíblia está falando a respeito de Eliseu. O homem de Deus, ele é capaz de enxergar o mundo concreto, onde ele está pisando, e é capaz de enxergar o mundo espiritual, invisível, que está no contexto de onde ele está pisando. E é isso que está aqui na Escritura. A experiência de Eliseu era que enquanto o seu ajudante de ordem estava vendo só o inimigo, e estava vendo só o exército todo armado, e ele sabia que Eliseu não era bom de guerra, de batalha, e que muito menos ele, como
empregado, o auxiliar dele, e ele estava dizendo: nós estamos perdidos, não tem chance, não tem solução, não tem como. E aí então, Eliseu, que está vendo o mundo espiritual junto com o mundo concreto, diz assim: meu querido, não se preocupa não, os que estão do nosso lado são muito mais do que os que estão do lado do inimigo. Eu acho que nessa hora, o ajudante dele disse: meu Deus, onde eu fui vim trabalhar? O cara é doido, varrido, não tem um soldadinho do lado dele. O homem é doido de pedra. E aí eu acho que nessa hora Eliseu ficou com dó mesmo, sabe? Coitado desse moço, está sofrendo tanto. E ele faz uma oração, diz: Senhor, pouquinho só, abre os olhos espirituais dele para enxergar um pouquinho, só um pouquinho. E de repente, aquele homem começa a ver as carruagens de fogo. Quem conhece um pouquinho da história do Velho Testamento, sabe que essas carruagens de fogo estão ligadas com o quê? Com a ascensão de Elias. Lembra Elias que jogou a capa sobre Eliseu? E olha só que a Bíblia diz que no dia que Eliseu recebeu essa porção dobrada do Espírito, carruagens de fogo desceram dos céus e tomaram Elias e levaram à presença do Senhor, e ele viu com seus olhos. Olha que coisa tremenda. Deus começa a mostrar as mesmas carruagens, só que lá no tempo de Elias veio uma carruagem, mas agora ele está vendo centenas de carruagens, estão ali na montanha, e Deus está dizendo: estou aqui, meu filho. Se você achou poderoso quando eu vim buscar Elias, eu quero dizer para você que eu mandei o exército todo de uma vez. Está aqui, ó. Está aqui Miguel, está aqui os seus anjos, está aqui as carruagens de fogo, as espadas desembainhadas. É o reino de Deus invadindo a terra. E ele está em paz. Queridos, Deus não apenas revela o que está sendo dito do outro lado, e nos dá discernimento espiritual. Eu não estou falando para você que você vai ouvir vozes, nada disso, mas Deus vai te dar discernimento. Isso que significa a gente ser olhos e ouvidos espirituais. Mas Deus vai te dar a realidade da batalha que está sendo vivida. Muitas vezes nós estamos perdendo batalhas porque nós não somos capazes de discernir batalhas espirituais na nossa vida. E a gente está achando que a pedagogia vai resolver, a gente está achando que a psicologia vai resolver, você está achando que talvez aquele curso que você fez de gerenciamento de conflitos vai resolver. Querido, quando isso entra dentro da tua casa, não funciona nada. Não é verdade o que eu estou falando? E porque muitas vezes dentro da nossa casa o que está acontecendo são batalhas espirituais tremendas, e que a gente precisa discernir com os olhos espirituais, mas a gente tem que estar com o pé firmado no concreto da vida, mas ao mesmo tempo com o nosso coração conectado com o céu, para que o poder do céu se revele nessa realidade concreta da terra. E queridos, isso a gente faz por meio da oração. Toda vez que você começa a orar, você conecta esses dois mundos. E olha que coisa tremenda, Hebreus 4,16 diz o seguinte: para a gente ir com ousadia, com confiança, à sala do trono de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo. E aí, queridos, a gente está aqui, vivendo essa circunstância, discernindo a batalha, sabendo o que está acontecendo, mas eu não estou sozinho, porque eu estou conectado com o Todo-Poderoso, e em nome de Jesus, coisas tremendas de Deus vão acontecer. Algumas vezes Ele vai dizer, do trono dele, aconteça, e acabou.
Algumas vezes, isso eu já fiquei discutindo com Deus. Eu fico às vezes conversando com Ele e fico dizendo, Senhor, eu não entendo muita dinâmica, mas tudo bem, o Senhor precisa me explicar um dia para eu entender. Algumas vezes assim, eu vou mandar uns anjos. É tão interessante isso, que Moisés, Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou mandar um anjo à frente de você. Não, negativo, eu não quero anjo, não, o Senhor vem aqui com a gente, tá? Porque quando Ele vem é mais rápido, funciona. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos céus e da terra, a palavra do seu poder cria todas as coisas. Mas às vezes Deus manda anjo, aí quando manda anjo demora um pouquinho, tá? Porque não sei, não entendo, sinceramente não sei, mas na Bíblia fala isso, né? Por exemplo, Daniel estava orando e Deus mandou um anjo, levou 21 dias para o anjo chegar. Eu não entendo, está na Bíblia. É verdade, não está? Eu não entendo, eu leio lá e falo assim, mas estranho, mas tudo bem. Tem coisas que eu não consegui discernir ainda, mas eu sei que algo de Deus está acontecendo. Agora também não entendi por que as carruagens de fogo chegaram tão rápido também, não sei. Mas chegaram, estavam lá, Deus estava intervindo, e essa é a realidade que Deus quer que a gente veja. O homem de Deus sabe que o mundo espiritual se sobrepõe poderosamente sobre o mundo material. O diabo se sobrepõe, e é por isso que muitas situações são diabólicas. Mas quando Deus manda suas carruagens de fogo, ou quando Jesus vem e nos visita com o seu poder, não tem quem fique, porque as trevas não resistem à luz do Senhor dos Senhores. Lá há muitos anos atrás, os telefones celulares tinham um LEDzinho, você lembra do LEDzinho? Ela ficava piscando assim, pim, pim, pim. E eu me lembro que uma noite eu acordei com um clarão no teto assim, bum, bum, bum. Falei, o que está acontecendo? Que coisa esquisita, e comecei a ficar procurando de onde vinha a luz. Era o danado do LEDzinho que me acordou. Estava uma escuridão completa no quarto, mas o LEDzinho brilhava no teto, porque a escuridão não resiste uma luzinha, quanto mais o Senhor da glória e o sol da justiça. Está entendendo? Então, quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, a luz de Deus brilha sobre nós. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É isso que Ele está dizendo. Nós estamos nesse mundo, mas nós brilhamos a glória, a luz do Senhor aqui na terra. E esse é o homem de Deus. Por onde ele passa, ele gera esperança. Por onde ele passa, gera transformação. Porque enquanto a gente só está vendo o que está ruim, a luz de Deus vai brilhando. 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 Estava lendo sobre o avivamento na Coreia, e achei muito interessante uma história que eu li, sobre um pastor que se perdeu no interior da Coreia, e ele estava perdido, não conhecia muito bem todas as coisas que estavam ali, e ele não entendeu por que ele tinha se perdido no interior da Coreia. E naquele contexto ele entrou numa pequena vila, e ele começou a perguntar a Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? O que o Senhor tem para fazer aqui? E aí o Senhor falou assim, você vai orar por um doente aqui. E ele então disse, tá bom, Senhor. Então chegou lá na aldeia e perguntou, eu estou perdido aqui, eu não sei direito onde é, tal, mas tem alguém muito doente aqui nessa aldeia? E ela disse, tem. Fica quieto que o Senhor vai ouvir. E aí todo mundo ficou quietinho, e dava para ouvir alguém gemendo lá longe. Olha, isso aqui é todo dia, toda noite. Todo dia, toda noite, esse gemido. Essa pessoa está sofrendo muito. E você, será que você podia me levar lá? E aí ele foi levado lá.
Ele chegou naquela casa, ele disse: olha, eu estou perdido, eu não sei nem por que eu estou aqui, eu só sei que quando eu estava chegando aqui, Deus me falou que tinha alguém doente, que eu tinha que orar por essa pessoa. Se fosse você, eu acho que você estava com frio na barriga nessa hora, não estava? Fala a verdade, não é? Aí a pessoa disse: está aqui, está doente. E ele foi ali, se ajoelhou, colocou a mão sobre aquela cabeça e pediu: Senhor Jesus, eu não sei, mas o Senhor tem algum plano, então abençoa esse homem. E Deus começou a operar cura naquele homem, e aquele homem que gemia, começou a ser naquele lugar o pregador do Evangelho, e o start do avivamento vai começando a se espalhar por aquelas aldeias, porque Jesus está vivo e veio visitar a gente no meio das circunstâncias da vida. Queridos, essa história lá de longe, ela está perto de você, porque Jesus está vivo e está vindo visitar você, está entrando na tua casa, está entrando lá no teu trabalho, está entrando no seu dia a dia da vida, e Ele está dizendo: olha, filho, eu não quero apenas que você discirna as coisas, mas eu quero que você possa trazer a realidade, trazer a percepção, abrir os olhos de pessoas, que o Senhor se importa, que o Senhor está vivo, que Ele responde às orações, que as coisas tremendas de Deus ainda acontecem, que Ele está aqui. Se for preciso, Ele vai mandar os anjos, mas o gostoso é que muitas vezes Ele vem e nos visita pessoalmente. Está entendendo? O homem de Deus é aquele que vive isso, e que por onde passa ajuda pessoas a terem os seus olhos abertos para enxergar essa realidade. Não é porque Ele é poderoso, é porque aquele que Ele conhece, que Ele ama, que ouve as suas orações, o Todo-Poderoso, se manifesta nas nossas fraquezas. Por isso, se você estiver vivendo um momento difícil, o Senhor me mandou dizer isso para você, como aquele homem de Deus do passado disse para aquele ajudante dele. E o interessante é que às vezes a gente está tão perto das realidades espirituais, mas elas não são nossas. A gente está do lado do homem de Deus, mas não é homem de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o Senhor me mandou dizer para você: olha, Ele quer que você seja homem e mulher de Deus nessa terra, e Ele quer abrir os seus olhos espirituais, para você enxergar que aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais do que aqueles que estão contra nós. O Senhor é por você, e se Deus é por nós, você acredita nisso mesmo? Vamos dizer juntos: se Deus é por nós, toma posse, pede para Deus abrir os seus olhos, para você enxergar o que Deus está fazendo na tua vida, está fazendo na vida do vizinho, está fazendo do lado. E olha, quando você começar a enxergar, diga: estou aqui, Senhor, pode me usar. Terceira e última coisa que eu quero deixar com você: o homem de Deus, porque ele tem esse discernimento, porque ele pode abrir e ajudar pessoas a enxergarem essa realidade do mundo espiritual, ele precisa ser agente da graça de Deus nessa terra. Olha só o que aconteceu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Que oração, hein? Já pensou? Senhor, fere esses homens de cegueira. E então Deus, Ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver.
E então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai, devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordeno que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. E então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. É interessante porque a cegueira que ele pediu não era a cegueira de que eles não pudessem enxergar nada, é que eles não pudessem ter discernimento, que eles vissem, mas não enxergassem. E queridos, tem muita gente vivendo cegueira, veem as coisas do seu lado, mas não são capazes de enxergar o que está acontecendo na sua vida. São capazes de dizer os números, são capazes de dizer os fatos, mas não discernem os sentimentos, não discernem o que está acontecendo no dia a dia deles, não discernem o que está acontecendo na sua casa. Então, se você está vivendo cegueira, a oração tem que ser ao contrário: Senhor, abre os meus olhos. Mas nesse caso a oração foi cega, impede que eles tenham discernimento. Chega lá Eliseu, eles estavam procurando Eliseu, e o Eliseu era uma figura assim meio emblemática. Ele usava roupas de profeta, ele era careca, tá? Então, diz assim, ó, você está procurando um homem careca, e aparece um homem com roupa de profeta, careca, tá? E careca não tem jeito, a gente sabe que é careca, né? Então tá lá, ele chega lá e diz assim: o que está acontecendo? Não, nós estamos procurando a cidade tal, Dotã, e nós estamos procurando Eliseu. Ele disse assim: não tem problema, eu vou levar vocês, deixa comigo. E aí ele começa a caminhar na frente e o exército atrás. Olha a cena, o profeta perseguido, ele vai levando esses homens e eles nem enxergam que eles vão se tornar prisioneiros. Eles tinham vindo para prender o homem, ele está sozinho, não tem arma, não tem nada. Mas o que é que tinha do lado dele? As carruagens de fogo do Senhor. E eles vão caminhando, eles entram numa grande cidade fortificada, que era a capital do reino do norte, Samaria. Eu fui lá visitar esse lugar, as ruínas existem até hoje. Era uma grande cidade fortificada, tinha muros em volta, eles entram nos muros. Queridos, toda cidade fortificada que tem muros, naquele tempo tinha exército dentro, e eles não percebem. E quando eles chegam lá, ele faz outra oração. Nessa hora fecharam a porta da cidade, todos os soldados lá, eu imagino os arqueiros assim, escondidos, imagino os cavaleiros ali, está tudo lá, eles não estão vendo. E de repente ele olha assim: Senhor, abre os olhos dos homens aqui. E aí ele começa a dizer: onde é que nós estamos? E aí um ajudante de ordem diz assim: eu acho que aqui é Samaria. Ali está o rei de Israel, ali está todo mundo aqui, e nós estamos perdidos, e agora, como é que vai ser? E aí o rei chega daquele jeitão humano assim, né? Quando você tem um cara que fez mal, muito mal para você, dizer: é agora, é hoje. E ele diz assim: profeta, homem de Deus, deixa eu matar cada um deles, deixa agora. E qual foi a resposta? Não. O que é que você vai fazer? Então o que eu faço? Olha só a palavra do homem de Deus. Olha que palavra. Você vai fazer o melhor banquete. O melhor banquete. E vai servir para esses soldados. Queridos, quando eu vejo essa cena, é impossível não lembrar do Salmo 23. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o teu cálice transborda.
E aí, o profeta vai nos ensinar uma coisa tremenda sobre o que significa ser homem de Deus. O homem de Deus é instrumento de Deus para derramar graça nessa terra. É instrumento de levar perdão, é instrumento de levar misericórdia, é instrumento de levar reconciliação. E sabe, é tão tremendo isso, que aqueles soldados se levantam, e o rei diz: agora que vocês comeram bem, e que Deus salvou a vida de vocês, voltem para o seu senhor, para o rei Ben-Hadad II, e contem para ele tudo que Deus fez para vocês. E quando eles voltaram, o temor do Senhor se espalhou pelo país da Síria, dizendo: há um Deus todo-poderoso em Israel. E quem pode lutar contra o Deus todo-poderoso? E daquele dia em diante a guerra terminou, porque o temor do Senhor chegou no coração das pessoas. Eles não se converteram, mas eles entenderam que há um Deus todo-poderoso, porque havia naquele lugar um homem de Deus. Por isso, querido, quando você estiver lá na tua família, você tem que ser um instrumento de perdão. Tem algum membro da família com quem você tem um problema que não foi resolvido ainda? Pastor, vamos mudar de assunto? Está na hora de ir lá, dar um beijo, um abraço e dizer: olha, você faz parte da nossa história. Eu não quero que os meus filhos e os seus filhos não possam conviver como família. Porque o homem de Deus está cheio de graça. Cheio de graça. Eu me lembro de uns anos atrás que uma família começou a frequentar a igreja. E no dia das mães, era uma das primeiras vezes, acho que segunda, terceira semana, no dia das mães, eles estavam lá no culto, no da manhã, e Deus começou a falar no coração deles, e eu falei muito sobre família e perdão. E quando terminou o culto, um olhou para o outro, porque eles não visitavam a mãe do marido há alguns anos. E a família do marido não via os netinhos há alguns anos, por causa de uma briga de família. E quando terminou aquilo, o Espírito Santo constrangeu profundamente. E eles disseram assim: vamos visitar minha mãe. E a mulher disse: vamos visitar sua mãe. Mas como é que a gente vai chegar lá? Ele falou: bom, eu tenho uma estratégia. Qual é a estratégia? A gente passa num lugar, compra alguma coisa para comer, porque é dia das mães, a gente vai, a gente coloca os netinhos na frente e toca a campainha. A estratégia foi boa, você não acha? Tá? E aí aconteceu exatamente, chegaram com os pratos na mão, os netinhos na frente, dia das mães, toca a campainha, abre a porta, olham, oh, vovó, tá. E assim foi, a tarde toda. Quando chegou no final da tarde, eles estavam indo embora, papai e mamãe daquele senhor perguntaram: o que aconteceu para vocês virem aqui hoje? Eles disseram assim: nós estávamos no culto, na nossa igreja, e ouvimos sobre perdão e família, e Deus colocou no nosso coração um peso muito grande, que a gente não podia continuar vivendo assim, que estava tudo errado. E a gente não sabia como chegar. Então a gente trouxe a comida e colocou os netinhos na frente, porque a gente não sabia nem como começar. E aí eles se abraçaram, se perdoaram. E quando terminou tudo isso, o pai e a mãe se olharam e disseram assim: vocês vão voltar nessa igreja? E eles disseram: hoje à noite tem culto, nós vamos lá, vamos sair daqui para lá. Será que vocês podiam nos levar? Porque um lugar que prega reconciliação como esse eu quero conhecer. Você está entendendo? Às vezes, queridos, não é o nosso sermão eloquente que move o coração de alguém, mas são as atitudes de amor e graça que arrebentam os corações mais endurecidos.
Então eu queria terminar orando com você. A gente vai participar da ceia do Senhor agora, mas eu queria orar com você. O maior presente que Deus pode dar para a tua família é que você seja homem de Deus. O maior presente que Deus pode dar para a sua família é que você seja mulher de Deus. O maior presente que Deus pode dar lá no trabalho em que você está é se você lá for um homem de Deus, uma mulher de Deus. O maior presente que aquela escola pode ter é se você, como estudante ou professor naquele lugar, for um homem ou uma mulher de Deus. E queridos, está faltando homens e mulheres de Deus nessa terra. Eu tenho um sonho, já falei para vocês esse sonho. Até 2016 nós vamos ter 1000 células, até maio de 2016 nós vamos ter 1000 células. Mas para ter 1000 células, eu preciso de um líder, um vice-líder e 2 discipuladores para as células. Quantos são? 4. Vezes 1000, quanto dá? 4.000. Eu preciso de 4.000 homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Agora, queridos, você pode imaginar o que vai acontecer? Se Deus nos der 4.000 homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Pode imaginar? Olha, o círculo de influência mínimo de uma pessoa são 15 pessoas, tá? Isso os estudiosos dizem para a gente, no mínimo você influencia 15 pessoas. Vamos fazer uma conta, você é muito ruim, você não consegue influenciar 15, tá certo? É ruim demais, está abaixo da média. Pelo menos 10, você concorda? Multiplica isso por 4.000, quanto dá? Quanto dá? Está ruim de matemática, hein? Quanto dá? 40.000. Você já pensou, daqui 1 ano e meio, a gente está influenciando 40.000 pessoas diretamente, com o temor do Senhor, com a palavra de Deus, com a oração, simplesmente porque Deus está levantando homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito, aqui entre nós. Você pode imaginar o que vai acontecer? Não é impossível o que eu estou falando. Queridos, Wesley pediu, Senhor, me dá 100 homens e eu vou virar o mundo de cabeça para baixo. E o grande avivamento aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos por causa de Wesley. Agora eu estou pedindo mais. Eu estou que nem Eliseu aqui, cara de pau. Eu não quero 100 não. Eu quero 1000 células e 4.000 homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Queridos, esse exército de Deus vai fazer diferença nessa terra. Eu quero fazer parte desse exército. E você? Quantos aqui querem fazer parte desse exército? Levanta bem alto a sua mão. Agora tem responsabilidade. Quantos de vocês querem ser um desses 4.000? Levanta bem alto a sua mão. Levanta bem alto. Então está na hora de a gente se colocar na brecha, no lugar de Deus. A gente tem que se preparar. A gente tem que começar. A gente tem que buscar a unção de Deus. A gente tem que ser discipulado como Eliseu foi discipulado por Elias. E aí a gente está convidando você a entrar nessa jornada de fé. A gente tem grupos que a gente vai treinar, de líderes de célula, de discipuladores, todos os dias praticamente da semana. É no domingo de manhã, 9 horas da manhã, é na quarta-feira, que horas? 19 horas, é no sábado, que horas? 18h30, tá? Tem mais? Agora não tem problema, ele vai ficar louco comigo. Se você não pode em nenhum desses horários, se você disser para mim assim, pastor, eu quero fazer parte de um desses 4.000, mas eu só posso à meia-noite. À meia-noite, dá na porta do cemitério, não faz mal, eu vou lá e a gente vai lá treinar você. Não tem problema, porque Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. E para isso precisa de homem e mulher de Deus. Então eu queria orar hoje, dedicando você para esse propósito. Você concorda comigo? Concorda?
concorda? Então, se você quer fazer parte desse exército, quer receber essa oração de incumbência, eu vou pedir para Deus abrir os teus olhos espirituais, eu vou pedir para Deus estar trabalhando isso na tua vida, para você ser aquela pessoa que discerne, para você ser aquela pessoa que vive nessas duas realidades, para você ser essa pessoa que está entrando e levando graça de Deus da onde você está. Então eu queria pedir para você ficar de pé para a gente orar junto agora, tá? Mas só quem quer mesmo, eu estou engajado. Isso aqui é convocação, é santa convocação do Senhor. A gente está começando uma santa jornada. Nós vamos virar esse negócio em nome de Jesus, com graça, com misericórdia, com amor, cheio do Espírito. Você concorda com isso? Então curva a tua fronte agora para a gente orar. Querido Senhor, é em nome de Jesus, o teu Filho, que nós estamos pregando essa palavra. Essa palavra não é minha, Senhor, é tua. Na verdade, Senhor, é em fraqueza, temor e tremor que eu estou aqui diante dos meus irmãos. Mas, Senhor, a tua palavra não é fraca, ela é viva e eficaz. E a tua presença é poderosa. Então, Pai, em nome de Jesus, capacita o teu exército agora. Eu quero te pedir, Senhor, abre a visão desse teu povo. Ó Pai, permita que eles enxerguem, como o servo de Eliseu foi capaz de enxergar aquilo que o Senhor está fazendo agora. Porque às vezes a gente fica só olhando o que está acontecendo, mas a gente não é capaz de enxergar o que o Senhor está fazendo. Então começa a revelar, Pai, abrir os olhos espirituais, começa, Senhor, a dar discernimento, começa, Senhor, a dar essa visão de que eles podem fazer os dois mundos se conectarem pela oração. Senhor, dá, Senhor, a visão da realidade do Senhor, do poder do Senhor. Ó Pai, eu me lembro do apóstolo Paulo, orando lá no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15, e o Senhor usa aquele homem cheio do Espírito para orar, que o Senhor desse espírito de revelação aos teus filhos, da grandeza de Jesus, do poder de Jesus, da autoridade de Jesus, do reino de Jesus. Ah, Senhor, abre os olhos espirituais, porque revelação é isso, quando o Senhor abre os olhos espirituais. Ó Senhor, eu quero orar, aquele trechinho da palavra lá em Efésios, Senhor, dá revelação do teu Espírito para esses teus filhos, para que quando eles entrem em casa, eles não vejam apenas os móveis, as crianças correndo, mas eles vejam, Senhor, o que o Senhor quer fazer naquele lugar, o que o Senhor já começou a fazer, as batalhas que estão acontecendo, as estratégias de Satanás e os carruagens de fogo do Senhor ao redor deles. Ah, Pai, quando eles saírem daqui a pouquinho, que o Senhor dê a eles, Senhor, a visão e a sabedoria, de onde quer que eles estejam, serem homens e mulheres do Senhor. Ó Pai, agentes da graça, agentes do perdão, da misericórdia, da tua força. Se tiver alguém assim aqui, Senhor, que está brigado, tem um inimigo, ó Pai, começa levando essa pessoa para a restauração. Eu não sei como, Pai, quebranta o coração endurecido e leva para ele ser o iniciador da misericórdia, assim como o homem de Deus foi o iniciador da misericórdia, e houve paz em Israel. Ó Pai, que assim aconteça. Ó Pai, nós temos um sonho como igreja, nós queremos ter até 2016 1000 células aqui funcionando, e para isso, Pai, eu preciso de 4.000 homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que possam liderar essas 1000 células. E eu quero, Senhor, apresentar esses que estão em pé, porque eles estão dizendo: estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu não sei quantos tem aqui, mas tem uma multidão aqui, Senhor. Grande parte desse alvo está aqui. Então, Pai, eu quero te pedir agora, começa a dar graça para que eles comecem a trabalhar. Coloca, Senhor, um sentimento de inquietação santa. Eu não posso esperar. Tem gente morrendo sem Jesus.
Tem gente sofrendo porque precisa de oração. Tem gente que não consegue enxergar porque os olhos não foram abertos. E o Senhor me colocou aqui. E, ó Pai, que essa santa inquietação se transforme num santo movimento de fé. Ó Pai, eu sei que a gente precisa estruturar, que a gente tem que organizar, que a gente tem que ajudar. Mas, Senhor, quando o Senhor faz, quando o Senhor faz, ninguém detém. Ó Pai, como diz aquele hino antigo, ninguém detém, é obra santa, que assim aconteça aqui entre nós, que nada nem ninguém detenha a obra santa que o Senhor quer fazer aqui, em nome de Jesus. Então, Senhor, começa a capacitar, começa a chamar para perto, que eles estejam se envolvendo no discipulado, que eles estejam dizendo, olha, precisa de mais um grupo para nos discipular, porque nós estamos preparados, nós queremos, e que, Senhor, seja um mover do Teu Espírito que redunde em graça, misericórdia, salvação, cura, transformação, que só Jesus pode dar. Escuta, Deus, o meu clamor. Escuta, Senhor, o clamor do Teu povo. Escuta, Deus, escuta. E começa a revelar. E que essa semana seja semana de revelação. Que o Senhor comece a colocar sonhos. Que o Senhor comece a ter percepção, que quando a gente entrar num lugar e o Senhor tem uma obra para ser feita naquele lugar, o Teu Espírito diga, filho, abre os teus olhos, olha para cá, eu coloquei o meu coração nesse lugar, vem comigo. Ah, Senhor, começa esse santo movimento, começa agora, Senhor, dando-nos discernimento, e que comece, Senhor, na nossa família, porque às vezes, Senhor, a gente está tão envolvido com tanta coisa que não ensina os nossos filhos a orarem, e eles nunca nos veem orando. Ah, Pai, que eles possam perceber a grandeza do Teu Espírito através das coisas maravilhosas do Senhor dentro da nossa casa. Faz isso, Senhor. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.